Olá a todos, professores. Sejam bem-vindos a mais uma ATPC da Educação Especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Trataremos hoje a respeito do transtorno do espectro do autismo, um tema bastante solicitado por vocês. E hoje nós temos um convidado bastante especial, doutor Lucelmo Lacerda. É uma referência a respeito de autismo no Brasil e fora. E foi muito solícito atendendo o nosso convite, participando aqui para nos orientar e falar um pouquinho mais a respeito desse tema que é tão interessante, mas tão complicado ainda para muitos de nós. Eu sou Kátia, PCNP de Educação Especial, da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. A cada audiodescrição será exibido um slide com fundo azul, a palavra acessibilidade. No centro, símbolo universal criado pela ONU para acessibilidade. Quadro branco, círculo. Dentro de um círculo, boneco com cabeça azul, pernas e braços abertos, extremidades azuis. Kátia Lima, PCNP de Educação Especial. Pele clara, cabelos curtos escuros, usando óculos, vestindo blusa preta bordada. Ao fundo à esquerda, armário. Ao fundo à direita, parede clara. À esquerda, embaixo, legenda com nome e função azul, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. Professor, muito obrigado pela presença. Tão rápido nos atendeu, foi tão prestativo e hoje eu tenho certeza que nós vamos aproveitar muito do que o senhor tem para nos ensinar. Tá joia. Eu agradeço demais o convite, Kátia. Eu sempre falo que na internet a gente acaba falando com muitos públicos, mas o público que eu mais me identifico é o público de professor, que eu tenho mais, digamos, identidade para conversar, né? Então, para mim, é muito importante nesse momento. Eu sou professor de sala de aula há mais de uma década, no ensino fundamental, sou professor efetivo da Prefeitura de São Sebastião, e eu tenho o meu doutorado na área de educação, pela PUC São Paulo, fiz um mestrado em História, doutorado em Educação e fiz um estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, na Psicologia, estudando a inclusão da pessoa com autismo. Eu tenho um livro publicado chamado Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, e leciono na especialização em ABA do CBI of Miami e de autismo na Universidade Federal de Tocantins. E compus o grupo de trabalho como especialista, né, do Conselho Nacional de Educação, que elaborou as novas diretrizes nacionais de educação especial. Professor doutor Lucelmo Lacerda, homem de pele clara, cabelos, barba e bigode escuros, cabelos longos, vestindo camisa xadrez, verde e preta. À esquerda, embaixo, legenda com nome e função, azul. Ao lado, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. À esquerda, no fundo, estante com livros e objetos de decoração. À direita, no fundo, parede com um violão, máscara e espada do personagem Darth Vader. E só acrescentando aí ao currículo, é pai de um menino com autismo também, não é? Acho que isso é importante, porque a visão do professor é a visão de todos os lados. É a visão de um professor regular, de um professor da educação especial, de um pesquisador e de um pai também. Então ele reúne aí todas as visões dos participantes da vida de alguém com autismo. Vamos lá, então, Neuza, quer se apresentar? Sou Neuza, PCNP de Geografia da Diretoria de São José do Rio Preto, tenho 30 anos de profissão e tive, sim, muitos contatos com crianças com educação especial, né? Então, é um prazer estar aqui com a professora do currículo, né? Nesse momento de interação, de conhecimento, de produção de conhecimento e de informações. Neuza Cruz, PCNP de Geografia. Pele clara, cabelos escuros, médios, usando óculos, vestindo camisa clara estampada, ao fundo, parede clara, ao lado esquerdo, embaixo, legenda com nome e função azul, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. Professor, eu sou a Marta, professora da sala de recurso do Estado, da sala de DI, Deficiência Intelectual. Também atuo como professora no ensino superior e coordenadora de um polo de educação à distância aqui na minha cidade. Marta Martins,
professora de Sala de Recursos para Deficiência Intelectual. Cabelos longos, pele clara, vestindo camisa azul, ao fundo cristaleira com taças. À esquerda embaixo, legenda azul com nome e função, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. Boa noite, eu sou a Josefa, supervisora. Na diretoria de São José do Rio Preto, eu iniciei como supervisora responsável pela educação especial, porque eu já vinha sendo há muito tempo na diretoria de Catanduva. E eu também já tenho 30 anos de magistério, esses 30, 17 em sala de aula. Também tive algumas experiências com alunos especiais e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu gosto de ser supervisora da educação especial e acho interessante a gente poder contribuir com esse público. E estou muito feliz também por ter sido convidada para essa ATPC, porque o assunto é muito interessante, importante e polêmico, né? Josefa Silveira. Pele clara, cabelos escuros, longos, presos atrás, vestindo blusa branca. Ao fundo, parede branca, com parte da moldura de um quadro à vista. Rosto em destaque. Ao lado esquerdo embaixo, legenda azul, com nome e função, símbolo oficial do autismo. Fita com peças de quebra-cabeça. Eu sou Eliana Silva, mestre em Educação pela Unesp de Marília, pedagoga habilitada na Educação Especial na área específica de dever, atuo na Sala de Recursos do Estado e também em sala comum na turma de 5º ano no município de Rio Preto. Eliana Silva, professora da Sala de Recursos para Deficiência Visual. Pele clara, cabelos claros curtos, usando óculos, vestindo uma camisa branca. Atrás, parede clara com decoração de pauta musical. Embaixo, à esquerda, legenda com nome e função azul, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Kátia. Obrigada, professor, por aceitar o convite da professora Kátia. E, bom, sou professora na Sala de Recursos para alunos com deficiência visual há 24 anos. Minha formação é igual da professora Eliana, pedagoga habilitada na área da deficiência visual pela Unesp de Marília, e mestre em Educação pela Unesp de Marília. E também sou professora do curso de Pedagogia de 2 faculdades particulares, Monte Aprazível e Mirassol. Cirlei Maria Montes, professora da Sala de Recursos para Deficiência Visual. Pele clara, cabelos claros médios, usando uma camisa estampada. À direita, uma janela aberta. Ao fundo, um painel de madeira, à esquerda embaixo, legenda azul, com nome e função, símbolo oficial do autismo, fita com peças de quebra-cabeça. A minha formação é em psicopedagogia, educação especial inclusiva, autismo. Então, acho que estamos representando diversas áreas e vamos ter muito a contribuir aqui uns com os outros. Professora, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Kátia. Eu vou inverter o que normalmente se faz nesse tipo de apresentação sobre inclusão de alguma condição, e eu não vou falar nem sobre o processo histórico da inclusão, nem sobre os valores da inclusão. Vou pressupor que isso já é uma coisa que os professores já ouviram em alguns lugares, e eu vou falar de questões práticas. E aí, a partir dessas questões práticas, é que eu vou fazer algumas reflexões de uma natureza teórico-prática, tá? Imagina o seguinte, eu estou lá na minha escola, digamos que eu estou lá no meu 4º ano, ou meu 3º ano, ou 6º ano, e eu recebi uma pessoa com autismo na minha sala. Ou seja, eu recebi a notícia, eu fiz a atribuição, e eu tenho a notícia de que tem uma pessoa matriculada que ela tem autismo. Né? E isso é uma preocupação, ela tem que ser uma preocupação central que vai me exigir algumas coisas. Né?
Então, o que isso me exige enquanto professor? O que eu devo pensar e como é que eu posso atuar nesse caso? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A nossa espécie tem um desenvolvimento esperado. E esse desenvolvimento é diferente nessas pessoas com autismo. Diferente de que jeito? Aí que tem o problema. É individual. Cada indivíduo tem uma alteração desenvolvimental diferente do outro. E isso pode nos trazer diferentes desafios, muito diferentes, apesar do mesmo diagnóstico, né? E aí, isso faz com que eu, professor, tenha que não me concentrar neste diagnóstico, autismo, e me exija fazer uma avaliação daquele indivíduo a partir das necessidades que eu tenho naquele contexto. Então, vamos lá. Quando você pega a BNCC, por exemplo, ela tem lá uma série de habilidades que tem que ser desenvolvidas, e o currículo do sistema tem a sua complementação dessas habilidades. Mas você não vai encontrar na BNCC, por exemplo, a seguinte habilidade: aprender a sentar. Não está isso lá. Porque isso não precisa ser ensinado explicitamente, não precisa ter uma aula de como ensinar a sentar para alunos com desenvolvimento típico. Isso faz parte daquilo que a escola, que a gente chama na escola de comportamento de currículo oculto, que a gente ensina sem ensinar explicitamente. Ensina de uma maneira implícita, desde que o menino vem lá, eventualmente se ele entrou na creche, ou se ele entrou com 4 anos lá no ensino infantil, a gente diz assim para ele: olha, senta aí, ou agora é hora de sentar. Quando as pessoas sentam, ele vê os outros e eles imitam, né? Imitar, por exemplo, é uma habilidade que os seres humanos apresentam assim que eles saem da barriga. Saiu da barriga, está lá no berço, imediatamente, naquele momento, ele já começa as primeiros rudimentos de imitação. Então, quando você dá uma instrução para alguém, alguém senta, outros sentam, talvez não sigam a instrução ainda, mas conseguem imitar. E por isso, porque eu não preciso ensinar explicitamente, não está na BNCC. Só que para a criança com autismo, eventualmente eu vou precisar ensinar. Eu vou precisar explicitamente ensinar. Porque esse transtorno do neurodesenvolvimento traz uma alteração do processo de aprendizagem. A aprendizagem é diferente. Por exemplo, pessoas com autismo dificilmente vão imitar. Então, se eles dificilmente vão imitar, então uma série de coisas que as crianças fazem por conta da imitação não vai estar presente, certo? Então, esse é a primeira preocupação que a gente tem que ter. Entender que eu preciso ter um campo de preocupação mais amplo do que a matéria. Então, eu vou chamar esse conjunto de habilidades aqui de habilidades de aprendiz. Então, ele precisa, e aí tem coisas que dizem respeito ao professor regente e outras que dizem respeito à escola como um todo. Por exemplo, ele precisa aprender a ser colocado na porta da escola e andar para dentro da escola. Eventualmente ele vai precisar de alguém que segure a mão dele ali, dali por diante no começo, mas ele não pode ficar assim para sempre, né? Pessoas com autismo, muitas delas correm, vazam, saem fora, fogem, e isso é muito perigoso, inclusive do ponto de vista da responsabilidade da escola, né? E aí o menino corre e aí ele eventualmente fica numa situação de risco. Essa é a maior causa de risco de morte prematura de pessoas com autismo. Essa fuga, a gente chama em inglês tem uma palavra para isso, que chama elopement. E aí se afoga, se queima, é atropelado e tal. Então ele precisa ser capaz de ir para a escola, ouvindo o sinal, ir para a sua sala, na sua sala, ver onde é a sua cadeira, sentar, esperar, atender às instruções da professora, olhar para onde a professora pedir, quando a professora disser, olha para a lousa, ele olha, pega o caderno, ele pega. Eventualmente os professores, aí depende do nível, ele vai dar a instrução de vários passos, por exemplo, abre a mochila, pega o livro de português, abra na página 48 e faça a questão número 1. Então, veja, se eu não tenho uma avaliação dessas habilidades, que eu chamo de habilidade de aprendiz, como é que o indivíduo vai fazer uma instrução? Vai seguir uma instrução de 4 passos se ele não segue de 1 passo. Então, o planejamento de ensino tem que pensar nesta progressão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou no 4º ano. É pressuposto no 4º ano que os meninos já façam o segmento de instrução de 4 passos. Mas eu avalio, se eu entendo que eu tenho que ir além da BNCC, além do currículo para aquele indivíduo, eu vou avaliar quantos passos que ele segue, de 1, de 2, de 3, ou não segue nenhum, eu tenho que ter uma outra forma de dar instrução, eu tenho que ter isso visualmente para ele, enfim, se ele precisa de um apoio, não sei. Então, eu tenho que avaliar esta dinâmica
dessas habilidades de aprendiz. Eu vou chamar assim, habilidades de aprendiz. São essas que eu expliquei aqui, né? Eu preciso avaliar também um outro domínio, outro grupo de habilidades, chamadas de habilidades desenvolvimentais. O que são essas? São aquelas habilidades que eu não preciso ensinar explicitamente para um menino com desenvolvimento típico, porque ele já aprende em casa. As habilidades de aprendiz é na escola, as habilidades desenvolvimentais em casa. Por exemplo, falar, se comunicar. Quando a gente tem um bebê, a gente não fala assim, quando ele chega com 1 ano e meio e fala assim, filho, senta aqui que agora eu vou te ensinar a falar. Não, você vai falando com ele, as pessoas vão falando entre si e uma hora ele fala. Não tem uma aula disso, né? Imitação é a mesma coisa, o bebê vai para o berço e já começou a imitar, não tem aula de como imitar, né? E existem diversas outras habilidades desenvolvimentais. E essas habilidades podem ser fundamentais para o processo de aprendizagem das habilidades acadêmicas. Eu vou dar um exemplo de uma, né? Quando uma pessoa é cega, como a professora Cirlei, você já sabe que você precisa trabalhar com braille, com um tipo de leitura que ela é tátil, ela não é visual. Mas a leitura, de um modo geral, ela é visual. E aí, a gente trabalha com um binômio muito simples, de ou enxerga ou não enxerga. E é mais complicado do que isso. Eu vou dar um exemplo. Veja, professora Cirlei, eu vou descrever aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar meu dedo de um lado para outro do meu rosto e eu vou acompanhar com o meu olho o meu dedo, tá? Então, eu estou fazendo isso. Estou acompanhando com o meu olho, meu dedo. Isso se chama rastreio visual. Aqui é lateral, aqui é vertical, diagonal, né? E além disso tem também o escaneamento visual. Estou colocando as minhas duas mãos uma na frente da outra e vou olhar para as duas, para uma e depois para a outra. Ou seja, eu olhar para vários objetos, um depois do outro. Essas habilidades visuais são desenvolvidas por um neném com desenvolvimento típico quando ele está no berço. Ele está lá no berço, a mãe vai passando para lá e para cá e ele vai buscando essa mãe, vai rastreando essa mãe e ele aprende essa habilidade. Por isso que não está na BNCC. Mas pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, e aí eu estou falando de autismo e também de deficiência intelectual, uma grande parte não tem essa habilidade. E aí é muito simples, ó. Ele pode ter o dobro do QI do Einstein e ele nunca vai aprender a ler e escrever. Você ensina o rastreio visual e aí deriva do rastreio visual o escaneamento e ele pode, portanto, ele desenvolveu uma habilidade de percepção visual que é pré-requisito para ele aprender a ler e escrever. Portanto, esse é só dois exemplos que eu dei, alguns exemplos de desenvolvimental, mas há muitos outros. É muito comum eu ver professores falando, poxa, o menino não tem prejuízo cognitivo nenhum, mas eu não consigo alfabetizar, o que está acontecendo? Pode acontecer várias coisas, mas quando você não tem uma habilidade, você está tentando ensinar uma habilidade e ela não é desenvolvida, alguma coisa está errada, né? E muitas vezes é a ausência de um pré-requisito que é fundamental. E esse é um ponto que a gente tem que atentar. Portanto, a gente tem que olhar para além do currículo acadêmico, olhar também as habilidades de aprendiz e as habilidades desenvolvimentais. Olhar, avaliar e, se elas não estiverem presentes, ensinar. Então, a gente precisa olhar um pouco mais amplamente do que o português, a matemática, a leitura, a escrita, né? Porque o que é muito comum? A gente pega um indivíduo, por exemplo, primeiro ano e alfabetização, só que sem pré-requisito, porque a gente não avaliou, a gente não sabe avaliar, não tivemos essa formação, e aí a gente vai lá caprichando na alfabetização. Tal. Quando chega no terceiro ano, ele não se alfabetizou, porque ele não tinha rastreio visual, porque ele não sentava para poder alfabetizar. E aí, meu amigo, chegou no quarto ano, um abraço. A alfabetização é quem pegar, pegou. Quem não pegou, perdeu. Então ele vai ficar sendo empurrado, com todo professor dando 5 para ele, porque é de inclusão, e ele vai viver uma vida sem leitura. E uma vida sem leitura é uma vida profundamente prejudicada, né? Veja, uma coisa é o indivíduo que você fez tudo isso e o desenvolvimento dele não permitiu que ele aprendesse a leitura, que também é verdade. Existe um grupo de pessoas, principalmente aqueles que têm uma comorbidade com deficiência intelectual mais expressiva, que a gente não consegue alfabetizar. Mesmo quando você pega as pesquisas mais avançadas, você tem um pequeno grupo que não consegue ser alfabetizado. Isso é um fato.
Mas eu não estou falando disso, eu estou dizendo quando você tem condição de ser alfabetizado, que é a grande maioria dos casos, e a gente não consegue ensinar isso porque faltou pré-requisito. Porque faltou uma metodologia adequada para a gente encaminhar isso. Então, o primeiro elemento fundamental é, vamos olhar o que eu preciso para ensinar esse indivíduo. Coisas básicas, eu preciso que ele sente, que ele espere, e que ele atente a mim e que ele siga a instrução. Eu preciso disso, né? Senão não tem jeito. E aí, veja, se ele não tiver comunicação, que é uma das coisas que eu falei, a gente tem que introduzir, aí tem que ter uma parceria com a sala de recursos, com o serviço de educação especial, tem que inserir um sistema de comunicação alternativa. Ou seja, uma comunicação que não seja pela via vocal. Pode ser tanto por meio de troca de figuras, quanto pode ser por meio de um sistema gerador de voz num tablet ou num celular. Mas ele precisa de um mecanismo para se comunicar. Se ele não tiver um mecanismo de comunicação, você pode anotar aí. A probabilidade de ter agressividade é quase de 100%. Né? Sem falar na violação do direito humano de um indivíduo de ser colocado num lugar que ele não consegue se comunicar durante todo o dia, durante horas a fio. Né? Então a gente precisa introduzir uma ferramenta de comunicação alternativa que, sempre é importante notar, não atrasa a fala. Né? Nunca atrasa a fala. Isso já está muito bem claro do ponto de vista científico. Bom, dito isto, existe uma série de outros preceitos fundamentais para a gente fazer o ensino desses indivíduos. Mas eu quero falar um pouco sobre o ponto de partida da onde eu saio para fazer essas afirmações. Porque isso é um problema da educação. As afirmações, as verdades, vamos dizer assim, que circulam no nosso campo, elas são oriundas de uma pessoa importante que falou. Então, passa a ser um consenso assim, na educação, as coisas circulam, porque assim, por exemplo, o indivíduo vai e fala um negócio, e aí, mas de onde você tirou isso? Não, ele tem um doutorado. Então, o doutorado parece que faz as pessoas se comportam como se isso fizesse o que ele fala virar verdade. E doutorado é um documento para fazer concurso. Não faz nenhum sentido isso, né? Essa fala da autoridade, pelo menos do ponto de vista da ciência, isso não faz sentido. O que acontece é que a nossa academia, ela acabou entrando num caminho anticientífico, em que eles fazem só pesquisas teóricas é modo de dizer que não é nem teórico, mas é pesquisas discursivas, e não faz pesquisa da prática, de prática, de aplicação, de medição, pesquisa quantitativa lá. Então, se eu estou fazendo a pesquisa discursiva, eu estou discutindo o quê? Se eu não tenho dados da realidade, se eu não estou indo lá na realidade colher. Então eles começam a falar aqui, e aí um cita o outro, um fala uma besteira, o outro cita o outro, e chega uma hora que eles estão falando um negócio que o professor não reconhece. O professor fala, não, isso aí você não está falando de escola, você está falando de outro assunto. E esse é o grande problema. Então, eu estou falando de um outro ponto de vista, aqui nós denominamos de práticas baseadas em evidências. Um outro tipo, outro tipo de literatura, um outro tipo de pesquisa, outro tipo de coisa. E isso é importante porque os professores são muito interessados em fazer a inclusão funcionar, mas eles não sabem como fazer isso, eles não sabem onde encontrar essa informação. Você pode comprar R$1.000, R$3.000 em livro que você não vai ver uma prática de nada. Nada, nenhuma prática. Então, existe um campo, é isso que eu quero sinalizar para vocês, chamado práticas baseadas em evidências, em que uma prática, para a gente considerar que uma prática é uma prática pedagógica, que alguma coisa funciona, se faz o mesmo processo de um remédio. Né? Sim, sendo bem grosseiro aqui, mais ou menos, né? Então, por exemplo, eu pego 2 grandes grupos de alunos, para um eu aplico uma coisa, para outro eu aplico outra, eu avalio antes, avalio depois, quem avalia não sabe quem participou de um, quem participou de outro, e aí eu vou somando, eu vou acumulando conhecimento para eu ter certeza que uma coisa funciona ou não funciona. Então, todas essas coisas têm práticas baseadas em evidência, todas essas coisas, todos os desafios que a gente possa ter em termos de autismo. Eu vou dar um exemplo aqui de agressividade, tá? Vamos imaginar um indivíduo, eu vou falar de um caso, mais ou menos como um caso concreto que tem na literatura. Uma menina chamada Suzy, que ela se batia durante a aula, ela se batia, gritava e chorava, tá? Ela batia assim, né? Depois ela chorava, e aí, usualmente, o professor tirava da sala, normalmente é isso que acontecia. E aí, a pergunta é, o que nós devemos fazer com Suzy? O que foi feito com Suzy?
Isso não resolveu o problema dela. Né? Ela traz um problema para a sala, porque ela fica gritando, chorando, ela atrapalha a sala inteira, e ela não aprende nesse momento, inclusive sai da sala. Eu também, e aí existem discursos contrastantes, né? Simplesmente falar para o professor, não pode tirar da sala, não resolve nada. A gente precisa olhar de uma maneira um pouco mais ampla. Então vamos lá. A primeira coisa que se faz com o SUSI é fazer uma coisa chamada análise funcional. O que é análise funcional? É descobrir por que SUSI bate no rosto. Supondo que SUSI não fala e não é capaz de dizer eu faço por conta disso, disso, daquilo, muito embora o discurso não quer dizer que seja verdade, tá? Aí quando a pessoa discursa, aí é outro problema que eu não vou nem entrar aqui agora. Mas vamos supor que ela não fale. Tá? E aí ela tá lá na pequenininha e ela está fazendo isso. Quais são as possíveis funções? As funções mais usuais. Sensorial. Então, ela faz isso porque o que ela sente ao bater no rosto, e ao chorar e ao gritar, é capaz de manter o comportamento. Você fala, mas isso aí é muito louco, isso aí não existe isso. Sim, existe. Existe e não é incomum. 25% dos casos de autoagressão é mantido pelo que o indivíduo sente ao se bater. Né? E a dor física também ela não é uma exclusividade do desenvolvimento atípico. Grande parte da população com desenvolvimento típico se engaja em situações, por exemplo, de masoquismo ou de sadomasoquismo, que envolve a dor como uma forma de prazer. Né? Então, mas na população com desenvolvimento atípico talvez seja mais comum em termos de percentual. Então pode ser por isso. Essa é uma possibilidade. O que ela sente mantém o comportamento. Outra possibilidade. Ela faz isso por esquiva, ou seja, para se livrar de alguma coisa. Que pode ser o barulho da sala. Às vezes aquele barulho está incomodando ela, ela se bate e ela consegue sair, o professor tira ela da sala. Ou pode ser a lição. A lição de matemática, de português, sei lá, uma lição assim, e aí ela bate e ela consegue se livrar da lição. Por esquiva. Por tangível. O que é tangível? É uma coisa que dá para pegar. Então, por quê? Porque quando ela sai da sala, ela vai para o parque, ela vai para o celular, ela vai para a sala de vídeo, alguém fala, nossa, ela está tão nervosa, deixa ela brincar com a bonequinha aqui. Então ela tem acesso a alguma coisa que seja tangível, tá? Ou por atenção, porque as pessoas vão lá falando, Suzy, não faça isso, a menina é tão bonita fazendo isso. Nossa, sua mãe, se fizer isso, sua mãe vai te buscar, hein? Ou seja, pode ser por essas 4 aqui. Então a gente usa o acrônimo SETA, sensorial, esquiva, tangível, atenção. Né? SETA. Pode ser por outros que a gente chama também de funções idiosincráticas. Existem inúmeras na literatura. Existem também, mas aí é mais complicado porque elas são muito raras, né? Então, por exemplo, você tem criança que se comporta, emite algum comportamento porque vê a expressão, o que mantém o reforço é ver a expressão de dor no rosto das pessoas, tem todo tipo de coisa. Mas a base é esses 4 que eu falei. Então a gente faz uma análise funcional. A gente pode fazer uma análise funcional de várias formas, mas eu não vou explicar isso aqui agora porque é complicado. Mas aí quando eu descobri o que eu vou criar um procedimento. Nessas 4 funções, se for sensorial, o procedimento mais indicado, com a melhor evidência, ou seja, que foi testado inúmeras vezes e que mostrou que foi capaz de reduzir o comportamento, é chamado de RIRD. Os demais é chamado, que são funções sociais, que é mediada por outra pessoa, o procedimento com melhor evidência é chamado treino de comunicação funcional, certo? Então, vamos trabalhar com a hipótese de que o comportamento é por fuga da atividade. Ela se comporta assim para fugir da atividade de matemática, tá? E aí a gente, idealmente, teria que implementar, portanto, um treino de comunicação funcional. Como que seria esse treino? Por incrível que pareça, o principal, em princípio, não é mantê-la na sala para ela fazer atividade. Não é isso. O primeiro objetivo é ensiná-la a pedir adequadamente para fugir da lição. Então, eu não vou conseguir explicar aqui de uma maneira pormenorizada. Eu tenho uma aula no YouTube que eu explico isso, 1 hora só explicando isso. Então, vocês podem depois ver lá. Mas eu estou explicando aqui em linhas gerais, né? Eu ensino a ela, quando ela não quiser fazer a lição, ela me entregar um cartão dizendo, pausa, por favor. Por exemplo. E aí, como é que eu ensino isso a ela? Eu entrego a lição para ela e imediatamente eu dou ajuda para ela me entregar
o cartão, e aí ela pode sair, ou pode ficar lá sem fazer a lição. E aí eu vou retirando essa minha ajuda, então eu dou a lição, ela pede, eu imediatamente tiro a lição, até que ela aprenda toda vez que ela não quer fazer, ela me entrega o cartão e ela não faz a lição. Aí você fala assim, mas aí ela não vai fazer lição nenhuma, ela vai ficar o dia inteiro fazendo isso. É verdade. Para começar, é isso que ela vai fazer. Ela vai se livrar de todas as lições. Bom, só que ao livrá-la de todas as lições, eu consigo ensiná-la bem aquele comportamento de comunicar, não quero fazer isso. Né? E aí, nesse momento, é que eu vou empobrecer o esquema de reforço. Existe uma lógica, um empobrecimento do esquema de reforço, ou seja, ela vai pedir para mim e eu vou deixá-la se livrar da lição. Ela vai pedir para mim e eu não vou deixar numa outra. E aí eu vou diminuindo a quantidade de vezes que ela consegue fugir. Só que existe uma lógica para isso que eu não vou explicar. Existem critérios para eu passar de um para o outro. Até o momento que isso chegue num nível razoável. Qual que é o nível razoável? Por exemplo, se você pega a lição, o que a gente passa como professor, existe uma certa quantidade de matérias que você tem que fazer. Mas uma certa quantidade, se você não fizer, tudo bem. Você vai continuar passando com a nota boa. Uns 30%, 20%, não sei. Uns 3 por dia, 2 por dia, não sei, depende da lógica. Então, a gente vai empobrecendo o esquema de reforço até ficar no nível natural de qualquer outro aluno. Então, este que é o processo para a gente trabalhar com comportamento. Só que aí, veja, se ela, por exemplo, pedir 3 vezes por dia para não fazer a lição, digamos que um dia seja 12 lições, 3 vezes por dia ela não fizer a lição, tudo bem, não tem problema, é sustentável esse nível, mas o mais importante, agora ela não pede batendo no rosto, ela pede com um cartão. Ela pede de uma maneira adequada. E aí precisamos entender, inclusive, que esta habilidade é importante para inúmeros outros contextos. Porque a gente normalmente só ensina pessoas com deficiências a obedecerem, obedecerem, obedecerem. E esse é um dos motivos que faz com que o público de pessoas com deficiência seja mais vulnerável a estupros, por exemplo. Então a gente tem o ensino de se livrar de condições de assédio. Isso significa que o indivíduo precisa reconhecer que ele está numa situação desconfortável e dizer, eu não quero isso. E aí emitir certos comportamentos de segurança. Então esse é um exemplo. Esse caso que eu usei aqui de exemplo é um caso muito mais severo, muito mais complexo, e portanto exigiria não só o professor regente, mas também um acompanhante. Né? Agora, existe grande parte das vezes em que eu posso ter o professor regente e que ele é capaz de fazer as adaptações necessárias. Eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas com autismo podem ter dificuldade de usar pronomes, figuras interpessoais e de outros lugares e tempos. Por exemplo, ele, lá, aqui, depois, antes. Isso é muito comum. A gente chama isso de tomada de perspectiva. Supondo que a gente conheça isso, que a gente tenha avaliado isso, a gente sabe que uma criança não tem isso, então a gente pode fazer pequenas adaptações que vão ser assim, super úteis. Vou dar um exemplo. Você tem um texto que é assim, a menina é bonita, ela gosta de dançar. E aí, para esse menino, você vai colocar assim, a menina é bonita, a menina gosta de dançar, ao invés de ela. É claro que ele precisa aprender esse pronome. Se você estiver ensinando esse pronome, aí tudo bem, você mantém e ensina isso, ao invés de estar ensinando uma outra coisa que seria o objetivo da atividade. Né? Mas essa habilidade que o indivíduo, que é uma habilidade desenvolvimental, você não precisa ensinar para o menino com desenvolvimento típico, às vezes o menino com autismo super inteligente não desenvolve essa habilidade. Então, essa habilidade, por exemplo, foi testada com crianças com inteligência média e grande parte deles, a maioria, não conseguiu apresentar, que é a de tomada de perspectiva, em vários experimentos, começando em 85. Então, esse é um exemplo bobo de uma adaptaçãozinha bem simples que eu posso fazer, e isso não justifica que ele precise de um acompanhante. Então, isso vai variar sempre de indivíduo para indivíduo. E aí a gente vai planejar essa adaptação para as necessidades desse indivíduo, e aí a gente vai não se conformar com essas adaptações, a gente vai ensinar esse indivíduo a se comportar sem a necessidade delas, sempre que possível, mas sempre de uma maneira progressiva para que ele atinja este nível, sempre considerando este sujeito em particular e não considerando uma regra geral de autismo, porque isso não existe, né? O autismo, ele é um problema da comunicação, um prejuízo na comunicação social, que aí pode ser dificuldades em conversar, ou iniciar a conversa, responder a conversa, manter a conversação, dificuldade em reconhecer as emoções, utilizar gestos e expressões faciais,
dificuldade em você fazer amigos e mantê-los. Outra característica é um interesse fixo e restrito, né? Uma adesão inflexível a rotinas, a temas, a objetos, comportamentos repetitivos, uma alteração sensorial, né? Sentir mais ou menos as coisas do ambiente. Essas são as características, mas isso acontece de uma maneira muito diferentes, porque você tem os níveis 1, 2 e 3. Então você tem desde o gênio da física, né, fazendo doutorado com 15 anos, até um menino que não consegue ir no banheiro sozinho, né, até um menino que não fala nada e não entende o que você fala. Mas mesmo entre os leves, por exemplo, você tem, em cada um desses níveis, você tem 1 milhão de possibilidades. Você tem desde o indivíduo leve, que não reconhece emoções, até o indivíduo que reconhece emoções, mas não consegue fazer contato visual. Você tem um estereotipia o dia inteiro, mas é super leve. Enfim, é uma miríade de possibilidades dentro realmente desse espectro, né? Mas eu tentei dar aqui algumas noções fundamentais do processo, e eu acho que fica melhor a gente continuar dialogando e ouvindo as perguntas. Autismo, você consegue definir isso para que os professores entendam o que é o autismo? Essas são algumas das perguntas que eu recebi. O que é? Se existem causas já comprovadas a respeito disso? Se isso é uma doença? Saiu uma pesquisa este ano que envolveu 5 países, mais de 2 milhões de pessoas. Uma pesquisa que a gente chama de coorte. Então é uma pesquisa muito forte, simplesmente arrebatadora, né? Essa pesquisa demonstrou o seguinte, que quando a gente pega uma pessoa com autismo, você tem, na verdade, uma composição múltipla do autismo naquele indivíduo. Em média, você tem 81% de impacto genético herdado. Ou seja, 81% do autismo de um indivíduo, né, vamos dizer assim, em termos leigos, né, é constituído de variantes genéticas que ele herdou do pai e que herdou da mãe. Então, você pode ser ou de um ou de outro, ou somar os dois. Alguma coisa em torno de 18% a 20% é também genético, mas é de mutações, de variações genéticas que os pais não têm e que surgem neste indivíduo. Porque quando a gente está formando o zigoto, depois do embrião, a gente vai, essa formação vai transcrever uma parte do DNA do pai e uma parte do DNA da mãe para fazer o nosso próprio DNA. Acontece que há uma série de erros nessa transcrição. Isso em todo mundo, todos nós temos. Isso é um mecanismo adaptativo da vida. Esses erros, a maioria das vezes, não tem problema nenhum. Às vezes, eles são em áreas que afetam esses campos, esses prejuízos do autismo, e aí eles têm um papel aí. Isso é assim, esses erros acontecem mais quando o pai é mais velho, principalmente a partir de 42 anos. Né? Na verdade, não só o autismo, mas outras condições genéticas. A mãe, a idade da mãe também tem importância, mas é muito pequena. A mãe tem mais importância nas condições que são cromossômicas. O autismo é genético, o síndrome de Down, por exemplo, é cromossômico, em todas as condições. E aí você tem de 0,4% a 1,2% que tem um impacto também ambiental, mas não é ambiental depois que a criança nasceu, é ambiental de dentro do útero. Isso é muito importante, principalmente no primeiro trimestre. Quais são os fatores ambientais de risco? Existem inúmeros, mas os principais, mais bem documentados, são o consumo de uma coisa chamada ácido valproico, ou valproato, o nome comercial é Depaquene ou Depakote, a mulher grávida consumir no primeiro trimestre, principalmente, inflamações, né, por exemplo, infecções, né, enfim, todo tipo, e hoje saiu este ano o consumo de maconha, fumar maconha durante a gravidez, é um outro fator de risco muito específico. Então esses são os fatores de risco. Bom, é uma doença ou não é? O que é uma doença? Isso são expressões um pouco inespecíficas, doença, transtorno, mas de um modo geral. A gente chama de doença uma relação entre uma causa, uma etiologia, causa, e uma sintomática. Isso é uma doença, tá? É uma relação entre essas duas coisas. Uma sintomatologia que traz prejuízo para o indivíduo. Isso é uma doença. O que é um transtorno? É uma sintomatologia que é de causa indefinida, sem etiologia. Aí a gente chama de transtorno, porque é um quadro que transtorna, que dificulta a qualidade de vida, né? Traz prejuízo, mas não tem uma vinculação com uma etiologia específica. No caso do autismo,
Em geral, a etiologia é o que a gente chama de idiopática. A gente sabe a origem genética, mas a gente não consegue localizar o mecanismo, como que a coisa acontece. Porque normalmente você tem um prejuízo em 100 genes, 150, 200, 400, né? Então é tudo muito, muito vago. Agora, existem alguns genes, no caso do autismo, que são já sabidamente causadores. São genes que na principal plataforma que agrega conhecimento genético sobre autismo no mundo, que é a Safari, eles estão lá no chamado nível 1, o nível sindrômico, né? Então você tem, por exemplo, SETD5, por exemplo, que é um gene causador, que é o gene do meu filho. Meu filho tem um problema nesse gene, SETD5. Então, no caso do SETD5, é doença, porque tem a etiologia e tem o transtorno. Tá? Mas na maioria das vezes a gente não compreende direito a etiologia, ela é sistêmica, né? Ela é multicausal, portanto a gente chama de transtorno na maioria dos casos, tá? Mas eu gosto muito de acentuar isso, que parece que é uma coisa assim, se for doença que é ruim, se for tudo nome que não é ruim, isso é um grande equívoco. Só tá no DSM, só tá no CID aquilo que traz prejuízo para o indivíduo. Não é uma coisa que traz prejuízo. E isso ajuda a gente a romantizar esse tema, na minha perspectiva. Então, o que é importante salientar? Algumas coisas, duas coisas importantes. Primeiro, isso está absolutamente claro, sim, claríssimo como água. Vacinas não causam autismo. Não causam autismo. Isso, a última pesquisa tinha 1,2 milhões de pessoas. Uma das últimas pesquisas. Uma delas, o último, acompanhou um país inteiro. Quer dizer, uma população inteira. É uma coisa absolutamente indiscutível mais, tá? E aí essas besteiras ficam circulando, a gente tem que gastar dinheiro público com isso, em vez de fazer pesquisa sobre como ajudar essas pessoas. E mais uma coisa, duas coisas importantes. Eu ia falar duas, mas são três. Segundo, mãe que não estimula não causa autismo. Mãe que não gosta da criança, isso não existe, tá? Ou a criança nasce com autismo ou ela não nasce com autismo. O autismo pode se manifestar ali por volta de 1 ano e meio, mas o indivíduo que se manifesta ali, ele já tinha autismo, nós temos fartas demonstrações disso, tá? Desde 92. E, por fim, agrotóxico não causa autismo. Não estou dizendo que agrotóxico é bom, estou dizendo que ele causa um monte de problema, mas não autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é uma alteração no processo neurodesenvolvimental de um indivíduo que se manifesta necessariamente na primeira infância, não pode se manifestar depois, até os 3 anos, que não é melhor explicado por deficiência intelectual, que é clinicamente significativo, ou seja, traz prejuízo clinicamente significativo para aquele indivíduo, e que traz prejuízos na comunicação social e nos comportamentos estereotipados e repetitivos. Este precisa ser a condição. Ele é um transtorno, chama transtorno do espectro autista, então ele abarca todos esses 3 níveis que eu falei, ele é um amplo raio, né, de digamos assim, intensidades, de graus de expressão desses 2 prejuízos de comunicação social e de comportamentos estereotipados e repetitivos, e ele é predominante em meninos, 3 meninos para 1 menina. Esse é o número que a gente tem, 3,41 meninos para 1 menina, na média. Né? Mesmo que as meninas tenham a mesma variabilidade genética, as mesmas variantes, elas têm alguns fatores protetivos que a gente não conhece, não sabe direito como é que eles são. E esses indivíduos, eles podem ter, junto com o autismo, outras condições que a gente chama de comorbidades, condições comórbidas. Por exemplo, uma grande quantidade, pesquisas falam até 86%, tem TDAH junto, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você tem de 30% a 76% tem também deficiência intelectual. Você tem uma grande parte que tem transtornos do sono, transtorno alimentar, TOD, né? Transtorno opositor desafiador. E aí, enfim, você tem uma série de outras condições que podem acontecer de uma maneira comórbida ao autismo. A próxima pergunta, ela é bem quase que dentro da primeira, praticamente, né? Então, a pergunta é: como fazer diagnósticos em bebês? Tá.
Esse é um problema, porque você não tem um exame que dá positivo ou negativo para autismo. Ele como eu disse, é uma sintomatologia. Então, ela é decorrente da apresentação dessa sintomatologia. E que não é simples, né? Antigamente, a gente fazia o diagnóstico só quando o indivíduo era bem maior, a partir de 6 anos, por aí. E isso é um grande problema, isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque depois de 6 anos, a intervenção tem uma efetividade muito, muito, muito baixa. Muito baixa. A intervenção precoce, ela é milhões de vezes, quando eu falo milhão, não é hipérbole, é milhão mesmo. Milhão de vezes mais efetiva do que quando o indivíduo é maior. Daí que surgiu todo um conjunto de estudos, né, um empreendimento enorme de estudos para a gente avaliar como é que faz esse diagnóstico mais cedo, né? A primeira grande questão que começou a ser aplicada em todos os países desenvolvidos do mundo é o chamado rastreio universal. O que é isso? A gente pega um indivíduo, um bebê, veja, quando a gente leva no pediatra o bebê, por exemplo, o pediatra não ouve o coração do bebê? Não ouve o pulmão do bebê? Mesmo que ninguém diga nada, ninguém fez nenhuma queixa. Mas ele ouve, é praxe, ele chama de um protocolo ativo de investigação. Então, todos os países do mundo, quando o bebê vai no médico, ele ouve o coração, ele ouve o pulmão e ele faz uma avaliação de desenvolvimento. Então, isso é um elemento fundamental. E aí, isso também é feito na creche, na educação infantil. Passa-se um instrumento de rastreio universal. Os instrumentos de rastreio, que não diagnostica, é rastreio de sinais de risco. Eles não são de profissionais de saúde, eles são abertos. Inclusive, pais podem aplicar também. Então, na maioria dos países, na educação infantil, os professores ou acompanhantes ou auxiliares do desenvolvimento infantil aplicam alguns desses instrumentos ou algum desses instrumentos, veem quais são os sinais de risco, e aí aqueles que, então, por exemplo, aí o protocolo ele tem um valor, né? Acima desse valor, a gente encaminha para um profissional de saúde para avaliar. Abaixo desse valor, tudo bem, sai do barco aqui. E isso é a prática padrão ouro no mundo. No Brasil, foi aprovada uma lei que modificou o ECA e impôs também isso. E aí, o que acontece? Um grupo muito ligado à pseudociência, né, pressionou o Ministério Público, que pressionou o Ministério da Saúde, que publicou uma nota dizendo que não é para cumprir a lei. Então, ninguém está cumprindo no Brasil inteiro porque houve essa militância para que não houvesse diagnóstico precoce no Brasil. Por quê? Porque a psicanálise entende que o autismo é causado pela mãe, que odeia a criança. Então, você dizer que a criança é bebê, tem autismo, não pode ser, porque ainda não deu tempo. Então, você tá patologizando e medicalizando, que é o nome que eles usam, né? Rotulando, né? Hã? Que a maioria acha que está rotulando enquanto bebê, né? Exatamente. Bom, mas hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico com segurança, assim, firme, ou seja, que a gente sabe que tem baixíssima probabilidade de mudar, com 14 meses. Uma pesquisa recente da professora Karen Pierce, na Universidade da Califórnia, né, em San Diego, e ela fez, a pesquisa é longitudinal, ou seja, acompanhou as crianças no decorrer do tempo, além de muitas outras pesquisas, então essa é só uma delas. Então, para diagnóstico precoce, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente precisaria de ter alguma ferramenta de rastreio universal e algum espaço do serviço público. Então, por exemplo, em Curitiba se faz isso na creche, com um instrumento chamado MChat, é lei municipal lá em Curitiba. Em segundo lugar, você precisaria que aqueles que sinalizam risco, em primeiro lugar, se sinalizam risco, é que tem alguma coisa estranha. Essa coisa estranha, nós como educadores vamos atuar. Vou dar um exemplo. Eu vou lá, eu tenho um menino com 2 anos e eu passo o MChat nele, um ano e meio, digamos, né? Eu passo o MChat nele e ele não interage com outras crianças. Isso aparece como um risco, tá? MChat ou outro protocolo. Aí, eu falo assim, e aí, entre os vários elementos de risco, tem várias coisas lá, né? Uma delas é, ele não brinca com outras crianças, tá bom. E aí eu chego para a mãe e falo, mãe, é o seguinte, ó, tem isso aqui, sinalizou isso aqui, então a gente está fazendo um encaminhamento aqui, a gente gostaria que você levasse para um profissional da saúde para ele fazer uma avaliação diagnóstica,
que é possível que seja autismo. Tem aqui um protocolo cientificamente validado e tal. Você pode, inclusive, trabalhar com as perguntas, com as respostas da mãe. Ao invés de você responder, você pergunta à mãe e mostra para ela as respostas dela, mesmo sinalizando o risco. Mas o que importa? O que importa é o seguinte: se ele não brinca com outras crianças, depois do diagnóstico, pode-se descobrir que é por conta de autismo. Pode-se descobrir que é por conta de deficiência intelectual. Pode-se descobrir que, sei lá por que deu, que é por conta disso. Pode descobrir que não é nada. Não importa. Não brincar com outras crianças é uma condição que traz prejuízos graves no decorrer da vida, principalmente na adolescência. Prejuízos psiquiátricos graves e condições como depressão, ansiedade, entre outras. Então, nós, como educadores, não nos importa se esse sinal de risco, não brincar com outras crianças, é decorrente de autismo ou de qualquer outra coisa. Eu vou ensiná-lo, agora vai entrar no meu objetivo individualizado, ensiná-lo a brincar com outras crianças. E aí, eu preciso olhar quais são os pré-requisitos para brincar com outras crianças. Existem vários protocolos só para isso. Brincar independente, atenção compartilhada, mando por brincadeira, troca de turno. Eu preciso fazer uma avaliação mais requintada, e eu vou ensinar essas habilidades para que ele possa brincar. E aí, se ele brincar com outros, a probabilidade de ele ter um desenvolvimento satisfatório é muito maior, não tem comparação, né? Nós temos um problema que os médicos no Brasil, a maioria não sabe de autismo. Eu estou começando a pesquisa agora, vou começar, né, na USP de Ribeirão Preto, justamente estudando o que os médicos aprendem sobre autismo, que é quase zero, eu já sei que é quase zero, né? Isso, então pode ser um problema, quando os pais vão para o médico, deles pegarem um médico ruim, e o médico fala, não tem nada a ver, vamos esperar ter 3 anos, ter 4 anos. Isso é coisa de médico de baixíssima qualidade. Como qualquer profissão, tem profissionais bons e profissionais ruins. Agora, o que eu acho que é importante é a gente encaminha, o médico preferencialmente vai trabalhar com apoio de psicólogo e fono, né, implementar outros protocolos de avaliação. A DIR e EIDOS são os principais, que são os padrão ouro, e aí ele vai fechar o diagnóstico. Ele também vai fazer alguns exames de descarte, ele faz audiometria do tronco cerebral, o BERA, eventualmente faz um exame genético, deveria fazer o exoma, faz lá uma ressonância, enfim, para descartar algumas coisas, e aí ele fecha o diagnóstico. Por outro lado, nós, como educadores, implementamos o processo de intervenção já com sinais de risco, idealmente. Você falou a respeito do desenvolvimento, no caso do exame, enquanto bebê, que é extremamente importante. E aí a gente parte para o seguinte: quais são os principais sinais do autismo no bebê, na criança e no jovem e no adulto? Já puxando um assunto aí, você falou a respeito de fechar o laudo, né? Quando eu recebo bastante alunos na sala de recurso, o que acontece? Não fecham, se torna uma situação muito complicada para a gente poder começar um acompanhamento com esse aluno. Eles deveriam estar fechando, mas a maioria deles tem uma insegurança. Estávamos eu e o Dr. Paulo Liberalesso, que é um médico, né, discutindo vários assuntos, esse é um dos que acabou, que a gente acabou discutindo aqui, que não tem jeito de não discutir esse. E a gente está falando disso, é um absurdo um médico falar assim, não, eu estou analisando, isso não existe, né? É claro que existem alguns casos muito sutis, que são muito desafiadores, mas este não é o caso disso que a gente está falando. Em geral, são casos que são relativamente simples, mas que eles não sabem, né? Isso tá difícil de mudar. Mas vamos falar sobre os sinais, tá? Quando a gente fala de bebês, tem diversos sinais. Por exemplo, o bebê não imitar, isso é um. Não falar é o que mais a gente sente. O bebê, por exemplo, com 2 anos, precisa falar 200 palavras. Se não falar 200 palavras, precisa falar. E essas palavras precisam estar já em frases. Se ele não falar 200 palavras, ele tem um problema, ele está abaixo do marco do desenvolvimento, ele tem um risco. Esse risco pode ser de autismo, pode ser de deficiência intelectual, pode ser de outras condições, mas é um risco bastante claro, né? Então a gente precisa observar isso. Agora, existe uma característica
que na verdade é a mais importante de todas quando a gente fala de autismo, e que a gente pouco observa, que é a chamada atenção compartilhada, que é eu triangular a atenção com uma coisa. Por exemplo, eu coloco isso aqui, aí eu faço assim, ó. Com a mão direita segura um controle remoto. Olha para o objeto, olha para a câmera, apontando apenas com o olhar e o balanço da cabeça para olharmos para o objeto. Torna a olhar o controle remoto. Fecha o movimento de triângulo, olhando novamente para a câmera. E aí eu triangulo, eu mostro para você uma coisa que eu tenho interesse. E normalmente eu aponto para mostrar uma coisa que eu tenho interesse. Se o indivíduo, se ele tem 11 meses e ele não faz isso, a probabilidade dele ter autismo é de 87%. Né? Se ele tem 1 ano e meio e ele não faz isso, é quase 100% de certeza que ele tem autismo. Só que isso não é uma coisa que a gente sabe muito bem a hora que a criança faz, não faz, observa muito bem. Mas esse é o fator mais importante de análise diagnóstica. E a gente, enquanto professor, eu acho que o professor na creche, como ele tem muitas crianças, ele consegue ter um olhar comparativo um pouco melhor. Né? E eu acho que tem uma coisa importante, né? Eu penso que os professores muitas vezes veem isso, mas existe muito o discurso de que eu não posso falar, de que a mãe não vai aceitar, de que não sei quem não vai aceitar, e isso precisa ser rompido. Né, precisa ser rompido. Se a mãe não aceitar, é problema dela, não aceitou, não aceitou. Então, mas você cumpriu o seu papel de falar que existe Agora, também não é no achismo, é uma outra coisa, também sair falando, no achismo não dá. Então a gente precisa estabelecer processos claros, técnicos, cientificamente validados. Por exemplo, usar um protocolo de rastreio. Porque aí todo mundo não precisa de nenhuma formação específica, você pode ler e dá para entender, é bem simplesinho. E aí você consegue levar para a mãe um dado e não um achismo, né? Bom, então, na primeira infância tem essas, e tem mais uma questão também importante, algumas questões importantes. Uma é um ataque de fúria, que é muito comum. Vou chamar assim ataque de fúria para ficar mais simples, né? São algumas situações de crise, é muito comum dizer assim, ele é muito genioso, é muito agressivo, é muito não sei o quê. Num certos contextos você tem umas crises assim bem expressivas, é uma outra coisa. E, aliás, isso vai perpassar todos os períodos, não só essa primeira infância, né? Que também pode ser muito significativo. Tem um fator de risco que é muito interessante, que fala assim, é uma pergunta, né? Você já se perguntou se ele é surdo? Porque você fala, ele fica alheio a você muitas vezes. É muito comum esse alheamento, porque o que você está falando naquele momento não interessa a ele. Acho que esses são os principais quando a gente fala de bebês, né? Além disso, tem um atraso motor também, são crianças assim, com desempenho motor inferior, mais estabanadas, vamos dizer assim, bem mais, uma grande parte delas. Tem dificuldade de fazer letra cursiva, né? Muita dificuldade. Bom, pensando aí em termos de adolescência, né? Indo para a infância e adolescência. Aí começa a aparecer mais as questões sociais. Elas começam à medida que as exigências sociais, demandas sociais vão aparecendo, isso vai ficando mais evidente, né? O adolescente, por natureza, né, biologicamente falando, ele não quer saber dos pais, os pais não importam, só os amigos é que importam, só eles que pensam. Isso é todo adolescente. Então é um período que, biologicamente, a gente está inclinado para outros, fora da família. A pessoa com autismo, você vai ter, nesse período, portanto, um prejuízo que vai ser mais visível. A sua dificuldade de conversar, muitas vezes ele fala de uma coisa só, mesmo que ele seja leve, inteligente, ele fala de uma coisa só, ele afugenta todo mundo, ele não consegue ter amigos por conta disso. Então isso vai trazer um prejuízo muito significativo em diversos contextos. E aí esse indivíduo possivelmente vai desenvolver outras comorbidades, depressão, ansiedade. E, aliás, muitas pessoas chegam ao diagnóstico de autismo a partir da depressão e da ansiedade. E aí vai descobrir por quê, é por conta do problema de habilidades sociais, que é por conta do autismo. E você trata habilidades sociais, você começa a ter habilidades sociais mais ricas, e aí você começa a superar a depressão e a ansiedade. Esse caminho é muito comum. Que é também um caminho muito comum de adultos, porque esse é o fator mais importante que a gente vê em adultos. Veja, o adulto severo é diferente, porque ele vai ter uma deficiência intelectual grave, não vai falar. E esse indivíduo não vai procurar o diagnóstico adulto, ele já procurou, algum diagnóstico que ele já tem desde criança, né? O adulto que vai conseguir o diagnóstico quando adulto, o adulto leve, extremamente leve. Ele conseguiu casar algumas vezes, ele conseguiu trabalhar, ele conseguiu se virar. Mas existe um problema de fundo aí, e aí
o que mais acontece é, o pai vai até o médico para diagnosticar o filho, o médico diagnostica o filho e o pai. Os dois. Isso é muito comum. A frase que eu mais ouço nas é: você não viu o pai. Inclusive saiu uma pesquisa, eu publico muita pesquisa científica. Recentemente saiu uma pesquisa que eu publiquei mostrando que os pais têm realmente mais traços do que as mães, embora muitas mães tenham, e alguns casais seja diferente, mas em geral os homens têm mais traços, né? Por conta da ausência do fator protetivo, como eu tinha dito. Então, você vai ter indivíduos, por exemplo, que são muito obcecados por um assunto, tem um hiperfoco no assunto. Mas veja, se eu tiver um hiperfoco em galho de árvore, isso não vai me levar a lugar nenhum. Mas se eu tiver um hiperfoco em informática, eu posso conseguir levar a minha vida sem um diagnóstico e eu só realmente precisar de um diagnóstico só na vida adulta, quando eu não conseguir casar, quando a relação com filhos e com mulher deteriorar, né? Se esse hiperfoco for funcional, isso pode atrasar muito o diagnóstico, né? Mas tudo bem, se o indivíduo funcionar, tá ok. Então, são esses traços que a gente acaba vendo mais comumente em pessoas nos vários níveis de idade. Porque muitos casos de autismo são diagnosticados somente na fase escolar. Por vários motivos, mas o principal os principais, na minha percepção, né? Os professores têm um olhar comparativo que nem todos os pais têm. Né? Porque nós temos um monte de criança, e aí você consegue dizer, opa, isso aqui tá fora. Rapaz, mãe solo, solo que eu digo assim, de um filho único, não tem comparação. Se ele tem mais de uma criança, muitas vezes ele atribui a diferença de personalidade. Ou, como eu disse, muitas vezes é parecido com o pai, ele fala, não, você puxou o pai. Então, acaba tendo esse tipo de coisa, né? E a idade escolar coincide com a idade em que aumenta a exigência social. Portanto, os sinais também aumentam à medida que o indivíduo entra na escola. Então, esses são motivos muito importantes. O terceiro motivo, os os médicos não levam a sério o que as mães falam. Tem pesquisa mostrando isso. A médica fala, e não é só no Brasil. Não, você está paranoica. E cada um tem seu tempo, mãe. Quando recebe ao encaminhamento da prefeitura, eles já levam com um pouco mais de seriedade. Porque a prefeitura não está encaminhando todo mundo, a gente só encaminha quando realmente vê que aquilo tem um prejuízo significativo. E por fim, né, realmente nós temos uma quantidade muito grande de médicos muito despreparados para fazer o diagnóstico. Então isso dificulta muito. E aí acaba que o diagnóstico sai muito tarde. Saiu uma pesquisa da BOSA, recentemente, que mostra que no Brasil é em torno de 5 anos de idade, quando a intervenção tem pouquíssima efetividade. Né? A intervenção boa mesmo é antes dos 3, é aí que o bicho pega. Agora, depois dos 3, já começa a ser bem pouco efetiva, o que é um enorme problema para nós. Como nós, professores, e a escola pode ajudar a família e a criança diagnosticada com autismo? Que nós, né, profissionais e a escola como um todo. Eu acho que hoje o que a gente precisava fazer, então, primeiro, abrir um canal de diálogo para que o plano de ensino individualizado não seja definido unilateralmente pelo professor, mas seja isso em diálogo com essa família. Eu estou pensando nessa estratégia aqui, o que você está pensando? Então a gente precisa construir um canal de diálogo permanente para a gente definir esse plano de ensino individualizado coletivamente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, essas habilidades, veja, se for habilidades acadêmicas é uma coisa, mas normalmente não é só. A gente vai ter algumas habilidades que não são acadêmicas e que devem entrar na jogada. Essas habilidades acadêmicas, quando a gente se a gente formular isso em termos de programas de ensino, que eu sei que a gente não sabe fazer isso na maior parte das vezes, isso é um problema, mas supondo que a gente faça isso, a gente deve também treinar os pais para que os pais implementem isso em casa. Então, isso que acho que é a grande questão. Agora, existe uma outra questão que ela tem a ver, ela é mais genérica, que tem a ver com esse apoio emocional dos pais, né? Como é que a gente apoia emocionalmente esses pais nessa jornada? Nesse processo em que ele vai ter que apoiar muito, porque senão esse indivíduo não vai se desenvolver ali também. Né? Ele vai ter que fazer o reforço em casa, ele vai ter que desenvolver uma série de habilidades em casa,
né? O que a gente precisa fazer, no meu entendimento, abrir um canal de diálogo que seja um canal de transparência, de partilha de dados. A avaliação nossa não pode ser avaliação de inclusão vou dar 5. Tem que ser a avaliação da habilidade que está adquirida, que não está adquirida, que ele desempenhou, que ele não desempenhou, o que ele conseguiu fazer. Porque se eu digo assim, olha, num contexto de aula, eu dei 6 instruções por dia, em média, e ele não conseguiu fazer nenhuma das 6 em um dia sozinho. Então eu preciso muito que você trabalhe, ou seja, um dado que é realmente avaliativo. 6 vezes 5, 30 instruções, 0 de independente. Então, mãe, eu preciso agora que a senhora trabalhe muito essa coisa de segmento de instrução independente em casa, porque eu tenho um dado aqui que justifica a gente dialogar sobre isso aqui. Portanto, um diálogo que não seja um diálogo só de apoio emocional de ombro, mas o apoio emocional no sentido de olhar para essa criança não como uma criança com autismo, mas olhar para as habilidades, as potencialidades, o que dá para aprender, o que ele precisa agora, e à medida que essa mãe for útil nesse processo, isso também tem um fator emocional importante. Os países lidam de uma maneira muito diferente com isso, né? Por exemplo, na Itália, na França e na Inglaterra, você tem a escola traça um plano que não prevê só a idade escolar, prevê toda a vida daquele indivíduo, ajuda a família a traçar esse plano, também com apoio de multiprofissional, né? Que essa é uma aberração do sistema brasileiro, não ter fono, psicólogo e TO na escola. Falta de lógica absurda. E a academia, isso é fruto da nossa academia, que faz um discurso contra... Escola e terapia são coisas diferentes. Se você perguntar por que é diferente, o que é cada um, ninguém sabe dizer, mas é um discurso lacrador de Twitter que é muito forte e que é completamente ilógico e contra todas as evidências científicas. Então, isso é errado. Nós deveríamos ter em todas as escolas equipes multidisciplinares, mas um dos elementos centrais que todos os países também adotam é o plano de ensino individualizado, né, o PEI, ou tem outros nomes. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam de IEP, Individualized Educational Plan. E nesse plano, você tem lá, como é que eles resolveram o problema do autismo nos Estados Unidos? Até 22 anos é assunto da escola. Depois dos 22 anos é assunto da saúde. Essa decisão que eles tomaram, ela tem 2 motivos. O primeiro é porque é muito difícil articular serviços separados. O segundo é porque lá não tem saúde pública, então assim eles conseguiam garantir o direito a todos, né? Em compensação, lá praticamente não tem escola particular, quase tudo é público, né? Eles conseguiram garantir para todos lá. Nesse IEP, a primeira coisa importante os pais têm o mesmo peso que os profissionais na decisão das coisas, nas decisões. Os profissionais não têm mais peso que os pais, todos decidem juntos quais são o caminho que as coisas vão tomar. E aí, os profissionais vão lá e escrevem esse plano de ensino individualizado, que é um plano de ensino super técnico, que tem a avaliação da criança com protocolo cientificamente validado, os programas de ensino, as folhas de registro, um protocolo de conduta, que tem as diretrizes de adaptação de provas e atividades. É muito diferente do que normalmente a gente vê no Brasil quando alguém chama alguma coisa de PEI. Bom, e aí, terminou o PEI, chama os pais, tem 15 dias para levar o plano para casa, consultar profissionais, e aí os pais voltam à escola em até 15 dias, e eles fazem o seguinte: hipótese número 1, eu aceito esse PEI, eu assino e toco o barco. Hipótese número 2, eu não aceito esse PEI e quero que mude coisa A, B e C. Daí a escola vai analisar se coisa A, B e C, ok, vamos alterar, dá para alterar, ou se a família está querendo uma coisa mirabolante. Aí vai chamar um superior, alguém, como se fosse equivalente ao conselho tutelar, para mediar o conflito e chegar a uma conclusão. Né? Então, essas são as hipóteses, essas 3 hipóteses. Mas tudo bem. Ou por mediação, ou porque o pai aceitou, o PEI está em ação, certo? O profissional de recursos que liderou o processo do PEI e fala: acompanhante, presta atenção, eu vou te ensinar a aplicar esse PEI nesse menino. Ele treina o acompanhante, para o acompanhante aplicar na sala de aula do jeito que foi formulado. Quando o acompanhante está ok, está bem treinado, ele tem um curso de 40 horas para o acompanhante. Ele vai para a sala e implementa.
Só que ao implementar, ele vai registrando os dados. Ele vai registrando todos os dados. E aí, uma vez por semana, esse professor de sala de recursos supervisiona o trabalho do acompanhante. Tá? E aí tem todo um trabalho. O PEI vai se dinamizando no decorrer da processo. Bom, o que é importante? Além de ele chamar o acompanhante, treinar o acompanhante para a implementação daquele PEI, ele faz outra coisa. Ele chama os pais e treina os pais para a implementação daquele PEI também. Então, os pais também implementam isso em casa, né? Eles são treinados para isso. E quando eles veem os resultados, isso aumenta muito em termos de quantidade. E é sobrecarga sensorial. Por que ela acontece? Tá. Um dos itens do critério 2 diagnóstico é você ter uma hiperreatividade sensorial ou uma hiporreatividade sensorial, ou seja, uma forma diferente de sentir o mundo, né, do seu aparelho sensorial. Então, por exemplo, um ruído que para as pessoas, de um modo geral, pode não ser nada, para uma pessoa com autismo pode sobrecarregar. É como se você fosse uma pessoa que está lá numa rave o dia inteiro, 2, 3 dias. Mas, na verdade, é um som muito mais baixo, mas a forma de você sentir aquilo é muito mais forte. E aí esses indivíduos vão ter essa sobrecarga, vai produzir neles reações nervosas muito expressivas, né, que eles vão se comportar para fugir daquele ambiente. Então, isso pode ter choro, pode ter grito, pode ter uma série de circunstâncias que vão demonstrar que eles estão ou seja, é como se estivessem comunicando que aquilo é uma situação de sofrimento, né? O que são estereotipias ou estímulos e por que acontecem? O professor deve interrompê-las? Tá. Estereotipias são comportamentos aparentemente sem função. Nenhum comportamento é sem função, mas a definição acabou sendo essa por convenção. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, eu estou mexendo o meu pé. Não estou fazendo nada. Por que eu estou mexendo o meu pé? Estou jogando futebol, eu estou mexendo o meu pé porque é uma estereotipia. É um comportamento disfuncional. Só que qual é o problema de eu mexer o meu pé? Nenhum problema. Então, ele tem uma função sensorial, uma função de atingir uma certa homeostase, um certo equilíbrio. Eu poderia estar assim também, ó. Enrola uma mecha do cabelo. E isso não tem função nenhuma. Né? Mas qual que é o problema de eu fazer isso? Nenhum problema. Então, a comunidade de pessoas com autismo leve chama, muitas vezes, isso de STEAM, como uma coisa boa, uma coisa bacana. Então, é assim, a gente tem que avaliar caso a caso. Isso é muito, também, não dá pra gente fazer uma coisa que é assim, estética. A pergunta é, ele faz uma estereotipia, aí nós temos que nos perguntar, ele faz um movimento repetitivo, vamos chamar assim. A gente tem que se perguntar o seguinte, aquilo traz prejuízo para ele? Se sim, a gente intervém. Se não, a gente não intervém. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma pessoa que, quando ela termina uma atividade, ela levanta e faz isso. Balança as mãos à frente do corpo. Isso traz prejuízo para ele? Não sei. Por exemplo, em geral, eu vou dizer que não. Agora, pode ser que ele seja um adolescente que, quando ele faz isso, ele mesmo se martiriza porque ele é estigmatizado, sofre bullying, ele está começando a se morder com ideação suicida. Aí a gente pode tratar, eventualmente, nesse contexto, né? Então, tem que olhar o contexto. Ele faz assim o dia inteiro, e aí, balança as mãos ao fazer isso o dia inteiro, hipótese número 1, concorre com o comportamento dele de escrever, e, portanto, ele não escreve, então está trazendo prejuízo. Ou ele foi no médico ortopedista e disse que está tendo um desgaste da articulação, e isso vai ter um prejuízo grave a longo prazo, outra situação que a gente precisa intervir. Então, a pergunta está trazendo prejuízo? Então, é isso que a gente tem que analisar. Se houver prejuízo, a gente tem que intervir. Agora, intervir não quer dizer necessariamente interromper. Interromper pode ser a pior saída que vai fazer o comportamento aumentar. Como eu disse, tudo depende da análise funcional. Sem análise funcional, não dá para opinar por que a gente deve fazer. Se a função for atenção, você interromper, o comportamento vai aumentar e vai ficar pior. Você vai piorar a situação. Então, por isso que é tão complicado a gente saber o que fazer. Sem essa avaliação, é impossível, né? Então, este é, de um modo geral, o que a gente... como a gente aborda o fenômeno da estereotipia. Só uma coisa importante, né? Eu falei trazer prejuízo a ele, mas agora eu vou reformular. Trazer prejuízo a si, a outrem, ao seu grupo, ou sua comunidade. Eu vou dar um exemplo.
O aluno, ele tirar a roupa e se masturbar na sala de aula não traz prejuízo nenhum orgânico a ele, mas traz um prejuízo social a ele, uma violação do direito do outro, que ninguém tem que ficar vendo ninguém se masturbar, digamos, um adolescente, né? Então, a gente tem que fazer uma análise que não é fácil. Por que os autistas têm crise? Como diferenciar uma crise de birra? Então, o que é que a gente vai chamar de crise? Uma crise é um comportamento disruptivo, vou chamar assim, um conjunto de comportamentos disruptivos que tem a função de esquiva sensorial. Ou seja, eu estou naquele contexto e um barulho está me incomodando, ou sei lá o que está me incomodando, então eu me comporto e ao me comportar alguém me tira da sala e eu me livro daqueles estímulos que são aversivos. Então isso as pessoas em geral vão chamar de crise. Se for outras funções, as pessoas vão chamar de birra. A rigor, essa diferença. Aí você encontra na internet um monte de descrição que vai levar a gente a equívoco. Por exemplo, eu já vi descrição assim: não tem função. Tem função. Não existe comportamento humano sem função. A função é me livrar daqueles estímulos aversivos e sair da sala. Eventualmente, a função pode ser, dependendo do comportamento, se é sensorial, vai ser criar outros estímulos sensoriais que concorram. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava voltando de Franca, de ônibus, e eu tive uma dor de maxilar muito grande. E não tinha remédio. E aí o que aconteceu? Eu, meio que, sem planejar, eu comecei a morder dentro da boca. Essa parte, eu cheguei tudo mordido. Porque essa dor, de alguma forma, concorria com a outra dor. Entendeu? Então, o que é isso? Isso é um comportamento de esquiva sensorial. Diferenciar a crise de birra não tem nenhuma função. Não tem nenhum impacto sobre a intervenção. A minha pergunta é: qual é a função do comportamento? Eu vou trabalhar com a função do comportamento. Então, vamos imaginar que seja por estímulo sensorial, por fuga sensorial, né, ou esquiva sensorial. Ou seja, ele se comporta assim para ser tirado da sala ou para que aqueles estímulos sensoriais concorram com o barulho ou estímulos visuais que estão incomodando, que está produzindo uma sobrecarga sensorial naquele momento. Como é que eu vou tratar isso? Treino de comunicação funcional. E, eventualmente, depende do indivíduo também de automonitoramento. Se ele for mais severo, eu vou calcular quanto tempo que acontece isso. Porque acontece isso em 40 minutos. Então, eu vou me adiantar, com 30 minutos, eu vou lá e vou ensiná-lo a me entregar um cartão para dar uma volta. Então, ele me entrega o cartão e dá uma volta, ele dá uma respirada, e aí ele volta para a sala. Depois de 30 minutos, ele me entrega o cartão, dá a volta, e aí volta para a sala. Porque o problema não é dar a volta, todo aluno dá a volta. Ele falou: o professor, posso tomar água? Pode ir, ele dá a volta dele, toma água, toma. O problema é a forma que ele consegue dar essa volta na escola. Então, eu vou ensiná-lo a fazer isso de uma forma adequada, me entregando um cartão e dando essa volta. E aí eu vou aumentando esse tempo até o tempo natural de dar a volta. Eu dei o exemplo de 40 minutos, mas é ruim, em geral acontece com menos tempo. Então, com 20 minutos. Então ele vai sair a cada 15 minutos, e aí eu vou aumentando isso até uma aula, que seria um tempo normal, né? Depois eu não consigo explicar com muito detalhe, mas depois eu transfiro esse sistema por um sistema que não é por tempo, mas é por disponibilidade limitada. Então, uma vez por aula, ela pode entregar o cartão e dar a volta dela, né? Que é o tempo que a gente deixa, normalmente, os alunos darem uma volta também. Isso é para uma pessoa mais severa, tá? Para uma pessoa mais leve, nesse caso vai ser diferente. Por quê? Porque a gente pode ensinar o que a gente chama de automonitoramento ou autogerenciamento. E isso é muito interessante, é uma das práticas inovadoras mais importantes. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o menino faça isso a cada 20 minutos também, tá? Mas ele é um menino leve, que entende as coisas, né? Aí eu tenho várias pesquisas que são assim, com aplicativo. Quando dá 15 minutos, escreve assim no celular dele. Dá um negócio e aí vem aqui e pergunta assim: você está em crise? Sim ou não? Não. Você está muito incomodado com a situação? Sim ou não? Não, tudo bem. Ele desperta daqui 10 minutos de novo. Sim. O que você quer fazer? Quer sair para dar uma volta? Você quer tomar uma água? Digamos que ele tem uma água lá. Ele fala assim: não estou com muita vontade, tudo bem, deixa aqui. E aí ele vai se automonitorando. E aí o que acontece? Ao fazer isso, ele acaba desenvolvendo a habilidade de se perceber e de saber quando que ele está chegando no limite, e aí ele toma uma decisão quando ele está chegando no limite. Então, na sua concepção, é indiferente
se chama de crise ou birra, mas sim o tipo de intervenção. Não, não é isso. É porque é justamente por isso que é indiferente, porque a intervenção é a mesma para o contexto pedagógico. Tá, só é importante você saber se ele está tendo uma crise, por exemplo, para uma pessoa, um terapeuta ocupacional, por exemplo, que está trabalhando uma integração sensorial, que é uma das práticas com evidência para autismo. Então, se ele está tendo, se aquilo que ele teve na escola foi uma crise, e essa crise foi por motivos sensoriais, auditivos, isso importa ao terapeuta ocupacional, porque ele pode fazer um trabalho fora da escola. Agora, do ponto de vista pedagógico, a intervenção para os dois casos é rigorosamente a mesma. Então, essa diferenciação não tem contribuição pedagógica. Olha, vitamina D, suplementos, dietas, terapias alternativas, canabidiol e várias outras medidas são adotadas por diversas famílias. Funcionam? Não existe remédio para autismo. Existem só 2 remédios para sintomas secundários de autismo: a risperidona e aripiprazol, que tem evidência para agressividade e irritabilidade na infância. Depois dos 22 anos, só risperidona. E você tem suplemento, só um suplemento que funciona para autismo, que é para pessoas com autismo, que é a melatonina, que ela é um hormônio natural que é desregulado em pessoas com autismo, é um hormônio que regula nosso sono. E você tomar exógeno tem evidência para ajudar nesse controle do sono. E aí existem uma série de outros mitos, né, de outras práticas que circulam e que algumas são francamente absurdas, outras só está claro que não funcionam. Por exemplo, vitamina D, que é a nova moda, é a vitamina D. Vitamina D não melhora autismo. Pesquisas mostram que não tem nenhuma efetividade. Então, tem um outro problema ainda. Se você consumir vitamina D em excesso, você vai ter que ter transplante de órgão. É muito grave isso, gente. Então, o que é o certo? Pessoas com autismo, há demonstração de que, em geral, eles têm níveis de vitamina D mais baixos. Provavelmente porque saem menos da rua para brincar com a molecada e, portanto, menor exposição de sol. Então, qual é o certo? Vai no médico, mede os níveis de vitamina. Se tiver em déficit, você suplementa. Se não, você não suplementa. Faz isso com acompanhamento médico sério. A mesma coisa, a mesma relação em relação às dietas. Dieta não tem nenhum efeito sobre o autismo. Isso não é uma coisa nova, deve ter mais de 300 pesquisas sobre isso. Então isso já está absolutamente claro. O que acontece é que tem pessoas que têm problema gastrointestinal e autismo, e aí se você tem problema gastrointestinal, uma dieta pode melhorar o problema gastrointestinal. E isso tem efeito sobre a saúde global, de todo mundo, né? Então isso gera uma confusão, porque a pessoa melhora do intestino e por conta disso aprende mais e a pessoa acha que ela melhorou do autismo, portanto. Então isso já está muito claro. E qual que é o problema de eu, por exemplo, cortar glúten e caseína de uma criança que não tenha alergia nem intolerância? O problema é que isso diminui as oportunidades sociais e aí piora a situação do autismo. O problema é que isso é muito caro. Você também vai ter o aumento de probabilidade de seletividade alimentar, que é um problema gravíssimo do autismo. E você vai ter também um aumento de probabilidade de problemas cardíacos e diabetes tipo 2, que é uma doença terrível. Então, o que você faz? Vai no médico, faz um exame para ver se tem intolerância, se tem alergia. Se tiver, faz a restrição. Se não, não faz, né, porque é prejudicial. Outros suplementos, ômega 3, óleos essenciais, tem várias revisões sistemáticas, nada disso tem nenhuma efetividade. Ozonioterapia. Ozonioterapia é uma coisa que é moléculas com três átomos de oxigênio, que eles enfiam no ânus da criança, e colocam lá no ânus da criança, no reto dela, ozônio, supostamente para matar os vermes secretos que causam autismo. Bom, então, em primeiro lugar, não faz nenhum sentido isso. Né? Em segundo lugar, ozônio é abrasivo, não tem nenhuma utilização médica. Terceiro lugar, você não está falando de qualquer lugar, você está falando de um lugar super delicado e íntimo. Então, se você souber de alguém que está fazendo ozonoterapia, você denuncie,
denuncia. Se for médico, denuncia para o CRM, porque o Conselho Federal de Medicina já proibiu a prática. Se for uma pessoa que não é médico, você faça um boletim de ocorrência, porque é crime, exercício ilegal da medicina, porque é uma coisa que vai dentro do indivíduo. Isso porque está no Brasil. Se fosse os Estados Unidos, o indivíduo perdia imediatamente o poder familiar por abuso de menor. Imediatamente, sem conversa. Né, porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa absurda, né, que não tem nenhum sentido, não tem pesquisa, não tem nada, e que as pessoas ficam praticando, se aproveitando da vulnerabilidade das famílias. Quais são as terapias e tratamento cuja eficácia é comprovada cientificamente? Tá, vamos lá. Nos Estados Unidos existe uma lei chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, de 2001, que ela obriga que a educação especial só use práticas com evidência. Ou seja, lá é proibido, lá é corrupção você usar prática que não tem evidência. É o mesmo processo de remédio, né, muito rigoroso para as práticas pedagógicas. Então, existem 28 práticas que funcionam para autismo. Dessas 28, são 26 são baseadas em ABA, em análise do comportamento aplicada, e 2 delas são integração sensorial de AIRS, de terapeuta ocupacional, e intervenção cognitivo-comportamental, que é psicólogos, terapeutas cognitivo-comportamental. Foi a respeito de ABA dentro da escola regular. A respeito de ABA, não só para os autistas, mas para todo tipo de prática, para todo tipo de ensino. A gente sabe que a ABA serve a todo mundo, né? Então, quais são as dificuldades de se implantar isso numa escola pública, num sistema público, e quais seriam as vantagens da escola ter isso funcionando em larga escala? ABA é a sigla do inglês de Análise do Comportamento Aplicada, que é a ciência do Skinner. O Skinner, ele elaborou essa ciência que é a análise do comportamento, que estuda como os organismos se comportam. E essa área aplicada, né, é utilizando esses conhecimentos básicos para melhorar a qualidade da vida humana. Né? E aí, esse campo de estudos, ele vai analisar como que os seres humanos aprendem, como eles aprendem. Então, existe um processo científico, uma análise, um olhar científico sobre esses processos, né? Eu, como professor de História, de Fundamental 2, toda a minha aula de História é baseada em ABA, né? Ou seja, eu encaro aquele ambiente que eu estou, esse meu trabalho, como um ambiente cheio de organismos que se comportam conforme as leis do comportamento. Existem leis do comportamento humano. A diferença é que os organismos são particulares, cada um é único. E aí, portanto, os estímulos do ambiente operam de maneira diferente sobre cada um daqueles organismos. Mas quando você encara e planeja de maneira científica, isso você tem um salto de qualidade absurdo, né? Eu, como professor, foi absurdamente diferente o meu desempenho como professor. Isso, inclusive, está bem mensurado em algumas medidas que é possível ver na escola. Então, por exemplo, eu vou dar algum exemplo aqui, alguns exemplos, né? Eu, como professor, eu vou criar situações que são reforçadoras. Quer dizer, ao invés de eu punir comportamentos que são inadequados, eu utilizar isso como ferramenta principal pedagógica, eu vou reforçar os comportamentos que são adequados. Uhum. Né? Ou seja, à medida que os comportamentos adequados passam a ser vantajosos, eles ganham maior probabilidade de acontecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos para vocês, né? Se eu tenho um comportamento inadequado, eu não vou ficar dando sermão, explicação, bronca um monte. Eu não vou fazer isso. Porque, em geral, o comportamento inadequado na escola é por atenção. Então, é assim, se eu puder ignorar, eu ignoro. Se eu não puder ignorar, se aquilo atrapalhar a sala de aula, ele sai da sala, com o mínimo possível de explicação, de bronca, de discurso, de conversa, né, para que eu não reforce aquele comportamento. E, ao mesmo tempo, quando o indivíduo que tem esse tipo de comportamento, por exemplo, quando ele emite um comportamento inadequado, eu vou lá e inundo ele de atenção. E eu faço isso de uma maneira planejada, registrada, ou seja, não é só de uma maneira aleatória e no dia a dia. Também, nos casos mais graves, faço isso de uma maneira bem sistemática. Quando os alunos fazem comportamentos que são adequados, eu também reforço de outras formas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando os alunos... eu fiz vários experimentos interessantes. Eu fiz um que era de um álbum de figurinhas. Eu criei um álbum de figurinhas que é coisas da matéria. Então, quando eles tiravam uma nota boa, eles ganhavam figurinha. Só que a nota... O que eu chamo de nota boa?
não é nota boa em geral, é nota maior do que ele tirou na aula passada. Então veja, um tirou 6, tudo bem, ele vai ganhar a figurinha, porque na outra tirou 4, o outro tirou 8 e não tirou figurinha, mas na outra tinha tirado 8. Né? Então, eu comparo o indivíduo com ele mesmo, que é outro consigo mesmo comportamento. Eu não posso fazer, eu vou dar uma figurinha só para quem tirar 10. Aquele menino mais devagar, com maior dificuldade, ele nunca vai conseguir. Nunca vai ganhar. Eu vou motivá-lo e aí eu vou ter um ciclo vicioso. Não, então eu comparo o indivíduo sempre com ele mesmo. Esse é um exemplo. A única exceção que ele não precisa aumentar é quando tira 10, que ele continua 10, precisa continuar até o máximo. Então, eu dar o feedback imediato. O que eu passei a fazer na escola? Eu comecei a fazer uma prova objetiva no computador, que quando eles dão um clique, eles já recebem a nota. Ou quando eles eu corrijo na frente deles, eu dou a nota. Porque o reforço imediato tem um valor muito maior do que o reforço atrasado. Né? Há muitas evidências disso. Então, são alguns exemplos. Quando a gente pensa em termos de educação especial, por exemplo, no caso do autismo, isso é absurdo, assim, a diferença. A grande questão sobre a utilização da aba na escola pública seria que você precisa... as pessoas, elas pensam em termos de ter profissionais especializados como acompanhante. Não é essa a questão. O principal elemento desse processo, a coluna vertebral, é o professor de sala de recurso. É ele que é o processo. Então, porque é ele que deve aprender, deve saber avaliar uma criança, planejar a intervenção por meio de programas comportamentais com folhas de registro minuciosas e treinar o aplicador. O aplicador não precisa ser necessariamente uma pessoa com essa afirmação, ele é um aplicador. Assim como é nos Estados Unidos, é o melhor sistema que tem no mundo, e o aplicador é uma pessoa que ensina médio. É o professor de sala de recursos que é o centro do processo. E ele treina tanto o aplicador quanto o pai, os pais também. A família também. Então, esse que é o grande segredo. Só que, claro, tem crianças que não têm aplicador, não têm acompanhante. E aí precisa avaliar, porque, em geral, a nossa avaliação é um pouco atécnica. Então, numa avaliação mais técnica, a gente precisaria saber realmente quem precisa e quem não precisa desse acompanhante. Agora, por que a gente não faz isso no Brasil? Por que não tem isso hoje implementado? Não é um problema de recurso. Porque o professor de sala de recurso está em grande parte dos lugares. Ou tem um professor de educação especial, embora não necessariamente tenha a sala de recurso. Não é a sala que é importante, é o profissional que é importante. Né? Tem lugares que tem acompanhante, tem lugares que não tem. Nos lugares que não tem, realmente, em grande parte das crianças, a gente precisa ter. Não sei dizer qual é o percentual. Mas, de um modo geral, não é um problema de recurso. É um problema da gente ter ou não a ciência como referência. Porque na nossa faculdade, a gente tem uma formação anticientífica. Por exemplo, como eu disse, os que falam 1 hora do Skinner, meia hora e falam que ele é do mal. Por quê? Ele é científico, é por isso que falam mal. E aí fica 4 anos fazendo um discurso que não tem nada a ver com a sala de aula, não falam de prática, não falam de disciplina na faculdade, que é o maior problema que nós enfrentamos na sala de aula. Ninguém fala nada, como se não existisse. Então, a academia no Brasil, ela entrou num nível de idealização absurdo, né? E são profundamente anticientíficos. Então, é muito difícil. Onde que o professor vai buscar essa qualificação? Porque a gestão busca muito na academia o referencial para ela trabalhar. Quando a academia diz um absurdo desse, a gente fica sem pai nem mãe, a gente fica tentando reproduzir as coisas que a academia faz e nunca vai dar certo. Porque se eu estou sentado numa cadeirinha confortável, com ar-condicionado no talo, eu posso inventar o que eu quiser. Eu fico impune, eu escrevo o que eu quiser, ponho lá, digo que é tese, digo que é um livro, publico, estou na universidade, e aí você tenta fazer, não dá certo. Aí eu invento outra coisa, outra ideia louca. Só que isso é um ciclo vicioso, em que as coisas vão acontecer, alimentam o mercado, porque toda hora vão comprando soluções pedagógicas de sei lá que empresa, e as coisas não saem do lugar. Então, a gente precisa romper isso. O rompimento só vai se dar quando as secretarias municipais disserem: eu não quero mais isso, eu quero contratar formação de ciência, quero formação para vir aqui e dizer para mim como é que faz um PEI, como é que faz o procedimento emergencial de intervenção física. Então, isso é um processo em que você precisa ter gente oferecendo essas formações, que também é difícil, você precisa ter um mercado, uma relação dialética entre essas duas coisas, e aí, quando isso acontece, e também tem a ver com a luta dos pais de crianças com deficiência, que também pressiona isso, né? E quando isso começar a acontecer, e aí a universidade vai responder ao que a escola já está fazendo, como sempre. A universidade não inventa nada que a escola faz, é o contrário. A universidade responde àquilo que a cultura escolar produz, como quase tudo o que existe hoje. Qual é o procedimento correto e legal
que a escola deve adotar em caso de crise violenta do aluno com TEA? Isso é um pepino, né? Porque no Brasil nós não temos regulamentação. O que a gente precisa pensar em relação a uma escola é que sempre o que tem que guiar o nosso comportamento não é uma lei específica que prevê uma ação específica. É um princípio, né? Isso é determinado legalmente, um princípio que é chamado de o princípio do melhor interesse da criança. Então, o que você tem que pensar não é exatamente se tem uma lei que diz isso ou aquilo, porque isso a gente não tem. Você tem que pensar assim, do ponto de vista técnico, qual que é a opção que tem maior validade científica, que a gente consegue garantir que é o melhor. Para essa criança é isso que eu tenho que fazer, que eu tenho obrigação para fazer, né? Ou seja, a prática com melhor evidência. Bom, no caso de crianças que apresentam uma crise, veja, uma coisa é eu tratar aquilo que gerou aquela crise violenta. Então eu preciso fazer um procedimento que eu já disse quais são os procedimentos com melhor evidência, de comunicação funcional e RIRD, mas isso é o tratamento, isso é para que ele não tenha crise. Agora, o fato é o seguinte, sei lá que dia ele teve uma crise, porque eu não comecei ainda o tratamento, ou porque o tratamento ainda não surtiu o efeito, ou porque foi a primeira vez que aconteceu, né? Então, o fato é que ele teve a crise. Aí, o que a gente precisa avaliar? Se tem risco. Se não tiver risco, a gente aguarda e, quando ele terminar, a gente reengaja na atividade. Mas se tiver risco, aí que é o problema. Risco a si, a qualquer outra pessoa, né, profissionais e outras crianças, ou ao patrimônio. Se houver qualquer risco, então a gente tem que intervir para criar a situação mais segura possível. Essa segurança pode passar por várias coisas, desde isolar o ambiente, deixar ele sozinho no ambiente, ou levar ele a algum lugar, ou até fazer um procedimento emergencial de intervenção física. Esse é o nome, PEIF, Procedimento Emergencial de Intervenção Física, que é um procedimento de restrição de movimento, não é de contenção. Contenção, existem 3 tipos de contenção. Contenção química, quando você dá uma coisa e a pessoa desmaia, né? Contenção mecânica, quando você pega um objeto e o indivíduo é eliminado os movimentos, ou contenção física, quando você com o corpo elimina os movimentos do outro indivíduo. Contenção só pode ser feita por médico ou por dentista, ou autorizada por eles. Não é o professor não pode, legalmente não pode fazer contenção. Exato. Ele pode fazer um procedimento emergencial de intervenção física, isso ele pode fazer. Ele ou qualquer funcionário da escola, desde que... E aí, veja, não tem lei sobre isso, eu estou falando do processo técnico. No Brasil não tem lei. Desde que ele tenha uma formação para isso. No Brasil existem 2 formações para isso, eu só conheço 2, uma é no Grupo Método, que é uns R$4.000, e tem na AMA de São Paulo, que é uns R$400, R$500. Eu já fiz dos 2. Mas o ideal é que em algum momento se desenvolva algum sistema em que um pequeno grupo faça esses cursos mais de uma vez para se tornar formador, volte para a cidade e forme todo mundo, precisa todo mundo ir lá, né? Esse seria, em tese, um processo que a gente tem que pensar aí a médio prazo. Nos Estados Unidos, você não pode entrar na escola para ser merendeira se você não tiver esse curso. Porque a escola é inclusiva, se ela é inclusiva, ela recebe esse público. Se ela recebe esse público, todo mundo tem que estar preparado para uma situação de risco como essa, que é usual. A agressividade é uma condição que aparece até 68% das pessoas com autismo. Então, lá nos Estados Unidos, existem 2 protocolos, o PROACT e o CALM. Esse brasileiro é baseado no CALM, mas com uma série de adaptações para a realidade brasileira. Então, isso é uma coisa muito importante. Idealmente, as escolas existem escolas no Brasil que todo mundo tem esse curso, escolas particulares, mais voltadas para a inclusão. Então, como é que eles fazem lá? Quando a criança chega, eles fazem uma anamnese boa, avaliam ali a criança e veem já qual é o procedimento que precisa usar, se for o caso da criança. Então, eles já fazem um termo com os pais, de responsabilidade com os pais. Existe todo você cria um protocolo formal da escola, ou do sistema. Então, por exemplo, toda vez que um procedimento desse acaba tendo que ser feito, tudo é registrado minuciosamente. Então, aí nossos professores não têm essa formação, né? Não tem, aliás, acho que poucos conhecem a respeito desse programa, mesmo quem está na área da educação especial conhece muito pouco. E aí, assim, na hora do sufoco, na hora do vamos ver, o aluno está lá, arrebentando tudo, o que a gente pode fazer? O que a gente usa aqui é chamar o SAMU. Avisar a família e chamar o SAMU.
né, porque a família tem que dar permissão e tal, tudo isso também, tem que vir e tem que acompanhar. Então, assim, o procedimento emergencial tem sido esse, mas até que o SAMU chegue, o que a escola pode fazer de fato? Sem o curso, nada. A única coisa que eu posso dizer assim, que como diretriz é garantir a segurança. Sim, isso a gente fala. Garantir a segurança. Esse é a diretriz, né? Então, a segurança, e aí tem que pensar a segurança dessa criança e das outras crianças também. Então, é importante e dos profissionais. Isso é muito importante. É aconselhável que autistas com maior grau de comprometimento tenham um tempo reduzido na escola? Isso é legal? Tem um documento que legaliza, que ela possa ficar? Porque a perspectiva agora com o novo decreto, né, é de que a família possa optar se vai ficar numa escola especial ou não. De qualquer forma, o São José do Rio Preto está numa situação muito delicada, porque nós não temos essa escola. Nós temos uma escola para autista que foi transformada em centro de convivência. Enfim, a gente, mesmo com uma cidade de grande porte, nós não contamos ainda com profissionais qualificados para estar trabalhando esse tipo de demanda. Queria ouvir de você. Isso, não existe amparo legal para isso, porque, vou explicar por quê. Porque a LDB, ela diz que são 800 horas, pelo menos 800 horas, em pelo menos 200 dias letivos. Se qualquer redução que você fizer, você vai ter menos do que isso, né? Você vai ter menos. Agora, vamos imaginar que depois de 2 horas, essa criança fica, vamos chamar assim, irritada e agressiva, vamos chamar assim. E aí eu posso aplicar o princípio do melhor interesse da criança para reduzir o horário dela. Posso, mas provisoriamente. Por quê? Porque ela tem que aprender a ficar neste ambiente sem estar irritada. Tipo, irritada entre aspas, tá? E é possível ensinar para eles, ou seja, existem práticas baseadas em evidências que permitem que a gente ensine esses indivíduos que só conseguem ficar, sei lá, meia hora na escola, ficar 4 horas bem e aprendendo. Então, se existe... Veja, uma coisa é uma situação que não existe. Então, por exemplo, vamos imaginar um menino que tenha um problema cardíaco, sei lá, que o médico diz que não pode ficar fora, um problema respiratório, não pode ficar fora de casa mais de 2 horas. Não existe forma. Então, não existe forma, não existe. Tem que voltar para casa e acabou. Mas, neste caso, existem práticas com evidência, a evidência retumbante. O melhor seria uma escola especializada, como acontece em 100% dos países desenvolvidos do planeta. O único que está discutindo isso é o Brasil. Bom, agora, ela tem que ficar na escola comum, na sala comum, porque não tem outra opção. Beleza. É possível ensiná-la a ficar lá? Então, quais seriam as práticas, por exemplo, se você pega a lista de práticas baseadas em evidências do NCAPE, que saiu esse ano, aí que entra a questão da individualização, que agora não está mais valendo a política de 2008 que condenava as adaptações. Agora é diferente, agora a perspectiva temos que adaptar para o indivíduo. Então, seria avaliado. Então, vamos imaginar que as barreiras dela são muito graves e que eu preciso ensinar para ela, primeiro, a não chorar, eu preciso ensinar para ela a sentar, eu preciso ensiná-la a pareamento de identidade, uma coisa assim que um bebê faz, mas eu preciso ensinar para ela. Ou seja, é o que ela consegue aprender ali naquele momento, né? Comunicação alternativa. Então, em tese, né, você vai ter esse acompanhante do lado dela ensinando essas coisas, e não o conteúdo da aula. Então, as meninas estão estudando, sei lá, verbo, predicado, e ela tá aprendendo isso. Para ela, seria melhor estar aprendendo isso num ambiente em que não tem uma professora falando de predicado, né? Seria muito mais limpo em termos de estímulos, né, para ela. Ou seja, melhor estar numa sala especializada, numa escola especializada. Mas, como não existe um recurso ainda, então esse seria, digamos assim, o melhor possível, o menos pior dentro da condição de sala de aula comum. Então, é possível ensiná-la a não chorar, é possível ensiná-la a não gritar, é possível ensiná-la a sentar, e existem práticas com evidência retumbante em relação a isso. Por isso, só é legal fazer o horário adaptado com prazo para terminar. Tipo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, depende do nível em que a criança está. Professor, muito obrigada
pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por todas as informações. É uma riqueza de conhecimentos. A gente, quanto mais aprende, mais sabe que não sabe e que precisa continuar aprendendo. Eu agradeço imensamente, em nome da Diretoria de Ensino, pela sua disponibilidade. Meninas, muito obrigada também pela disponibilidade de vocês, de estarem conosco até agora. Aos professores da nossa rede, eu espero e tenho certeza de que vocês terão um grande aproveitamento a partir do que foi trabalhado aqui. Professor, por favor. Gente, eu quero só reiterar aqui o meu agradecimento. Eu não perco nenhuma oportunidade de conversar com os professores. Eu acho que são os personagens menos ouvidos, menos considerados de tudo que se faz em educação no Brasil. Ninguém ouve o professor. Todo mundo é o sabido da educação, todo mundo sabe tudo, todo mundo e os professores não são ouvidos. Então eu acho que se a gente não tem conhecimento científico da sala de aula, porque não se mede essa realidade, porque não se faz isso no Brasil, o único conhecimento que existe é o conhecimento empírico, do dia a dia, de segunda a sexta. Então, quem detém o conhecimento sobre educação hoje no Brasil são os professores. E é por isso que eu gosto tanto de estar sempre junto aqui. Muito obrigado. É isso então, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links de acesso ao professor Anselmo Lacerda e vamos continuar, então, nas próximas ATPCs, assim que tivermos novas oportunidades, trabalhando os temas da educação especial. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, tchau.